Olá, bem-vindos à apresentação de Creately. A gente está com um trabalho aí a cada mês, a cada 15 dias, fazendo uma apresentação nova. Mês passado a gente teve uma apresentação em inglês e outra em espanhol. Esse mês a gente está programando aí a apresentação em português. Então, aí atendendo a todo o público, principalmente do Brasil, mas também outros países com língua portuguesa, tá? Então, Portugal e as outras nações aí, são cerca de 9 países ao total. Tá? Então, bem-vindo a todos. A gente hoje vai falar sobre o Creately. O Creately é o nosso espaço de trabalho visual. Então, eu já estou aqui, na verdade, com a ferramenta Creately aberta. Eu convido a todos vocês que ainda não testaram e não abriram a ferramenta, logo depois da nossa apresentação, entrar aí no link creately.com, tá? E, ao entrar no site, já altera aqui para português, ok? Vai tudo aí trabalhar, mostrar para vocês em português. E aqui no cantinho, clica em ir para o app, ou vai ter uma opção de login, tá? Porque como eu já estou logado, então o meu pode estar aparecendo aí para o app e o seu vai aparecer o login. Você pode fazer o login gratuito, e esse login gratuito vai te dar aí acesso às ferramentas que a gente vai demonstrar aqui agora, tá certo? Então, primeiramente, o que é o Creately? O Creately é um espaço de trabalho visual, onde a gente vai poder aí desenhar as nossas ideias. Então, imagina que você hoje, principalmente depois do cenário COVID, então a gente teve aí um grande boom no uso do Creately, porque no que a gente podia fazer, que era colocar um time em volta de uma mesa e começar a desenhar num pedaço de papel, eu vou poder fazer exatamente a mesma coisa, só que de maneira muito mais produtiva e colaborativa de maneira online, utilizando a ferramenta do Creately, tá certo? Então a gente vai poder utilizar aí qualquer browser, abrir a nossa ferramenta e a partir daí, dentro da minha ferramenta, eu vou ter um espaço, né, onde me permite aí planejar atividades, analisar documentos, né, fazer brainstorming junto com a minha equipe, projetar e colaborar visualmente em um único espaço de trabalho. Então, quando a gente entra aqui no site do Creately, é muito interessante, porque logo de cara a gente vai ver aqui, ó, o pessoal, um monte de gente conectada e trabalhando ao mesmo tempo num único diagrama. Então, isso aqui dá uma flexibilidade enorme para a gente, né? Se você compara isso com outras ferramentas de mercado, isso é um grande diferencial. É a possibilidade de eu fazer todo o design do que eu queira implementar, né, no segmento que eu queira trabalhar dos meus diagramas, mas principalmente fazer isso de maneira colaborativa num espaço visual fantástico, tá certo? Então, para que eu posso usar aí o Creately? Então, o Creately vai trazer soluções para inúmeras questões do mercado. Então, hoje eu tenho aqui alguns colegas meus da área de TI, né, e desenvolvimento de software, então a gente tem aí soluções específicas, né, para quem está trazendo, e templates específicos para quem trabalha nesse segmento, mas a gente também tem soluções para marketing, né, para educação, né, planejamento estratégico, desenvolvimento de produto, RH, administração, manufatura, inclusive ali a gente está com um erro de português, vou corrigir aqui online, nem precisava selecionar ali. Manufatura. Ai, ai, ai. Depois eu corrijo aqui. Digitei errado e acabei. Quero botar só um azinho ali. E imagina, por exemplo, um ambiente de educação, né? E esse ambiente de educação não necessariamente a gente está falando de escolas ou só universidades, eu posso estar falando aí do pessoal que está trabalhando com mentoria, por exemplo, a gente está trabalhando, fazendo um trabalho forte agora, onde eu possa não só apresentar para o meu aluno, né, que é um empreendedor, que é especialista em algum segmento, como ele pode usar a ferramenta para fazer a apresentação das ideias deles e colocar no papel o que ele quer implementar e apresentar para o cliente dele, como também ele pode usar essa ferramenta para compartilhar essa informação com o cliente e fazer com que o cliente colabore com ele na criação dessas soluções, tá certo? Depois a gente volta aqui e altera. E aí,
Hoje, o Creately está aí sendo usado por mais de 6 milhões de pessoas, em mais de 200 países, e a grande vantagem é que essa ferramenta ela está disponível em 17 idiomas. Então, não só o nosso site, como eu mostrei ali para vocês, vocês vão poder ter acesso aqui a tudo em português, né? Mudando aqui para português, como também a nossa ferramenta. Eu vou poder vir na minha ferramenta, tá vendo aqui que eu estou vendo Account? Então, eu vou poder vir aqui na minha ferramenta e escolher o idioma português. Então, atualizo isso aqui, ele atualizou. A partir daí, eu deixo de ver ali account, passo a ver conta, importação, equipes, compartilhe, exportação, né? Então, eu estou trazendo esse conhecimento para dentro de 17 idiomas. Isso é fantástico também quando você tem equipes distribuídas. Então, por exemplo, no caso do Creately, eu estou aqui no Brasil, mas a gente tem time nos Estados Unidos, a gente tem time no México, a gente tem time na Austrália, na Europa, pessoas falando idiomas diferentes que eventualmente vão estar compartilhando o mesmo diagrama, né, trabalhando de maneira compartilhada no mesmo diagrama, porém a ferramenta eu vou poder usar no meu idioma, né? E como vai ser escrito, qual idioma vai estar escrito o diagrama, aí obviamente depende do que é a solução de trabalho, tá certo? Então perceba aqui, a própria apresentação que a gente está fazendo aqui, eu já comecei ela usando a minha ferramenta do Creately. Então, eu estou dando um zoom out aqui. No canto direito, eu tenho as minhas soluções de zoom in, zoom out. Eu posso fazer um pan aqui para movimentar, tá vendo? E tudo que a gente apresentou aqui, ou seja, eu estava usando agora o Creately como se fosse um PowerPoint, né? Estava movendo aqui entre as opções. E, na verdade, isso daqui é um workspace dentro do Creately. Então, o Creately chama aí os seus, digamos, documentos de workspaces. E aí a gente começa aqui pelo painel de instrumentos, ou na versão em inglês, dashboard, onde eu posso ter a opção de criar um novo workspace, ou automaticamente ele me traz aqui os últimos workspaces, são de verificar os últimos workspaces com os quais eu estava trabalhando, e esse workspace que eu acabei de mostrar para vocês era o webinar em português do Brasil. Cliquei aqui, estou vendo ele, tá? Mas também eu posso vir no meu dashboard e ver, por exemplo, o webinar que eu apresentei no mês passado, que era a mesma versão em inglês. Tá tudo agora em inglês. Então, eu consigo ali de forma muito rápida alternar entre os meus últimos 8 trabalhos ou pedir para criar um novo workspace. Tá? Então, o Create ele vai chamar de workspaces, o conceito, digamos, de documento. Ele cria para mim uma área em branco aqui atrás, e já me sugere utilizar um template. Então, uma grande vantagem aí do uso do Creately é o grande número de templates disponíveis, tá certo? Então, aí eu vou ter templates para ferramentas populares, brainstorms, né? Planos estratégicos, projetos e tarefas, softwares e sistemas de design. Então, para cada um desses aqui, vale a pena depois dar um clique e verificar aí as opções disponíveis. Depois a gente volta aqui e eu vou mostrar algum deles. Vamos começar pelo que seria o mais básico, que seria um flowchart, tá? Botei o mouse em cima, clico em Use, já está ali o meu flowchart na tela, ele já traz para mim o meu template, tá certo? Bom, se você já usou alguma ferramenta de design de diagramas, você deve ser um pouco assim como eu, né, da velha guarda, onde o que a gente fazia era clicar e arrastar as coisas. Então, a gente clicava e arrastava, né? E depois que eu arrastava, eu posicionava essas coisas e, a partir daí, eu ia conectar um objeto no outro. Então, eu não sei com quantas ferramentas você já trabalhou, mas eu já fiz isso aqui por muitos anos, por exemplo, com o Visio, era a ferramenta que eu usava antes de eu conhecer o Create, né? E depois de conectar cada um desses, eu vinha e começava a escrever as minhas informações dentro de cada um desses. Se era um bloco de decisão, eu colocava o meu bloco de decisão, conectava, né, um bloco a outro, então sempre selecionando e clicando e arrastando. Tá certo? Então esse aqui sempre foi o nosso modus operandi aí padrão para trabalhar com a maioria das ferramentas
de mercado até hoje, e muitas que ainda estão por aí ofertando esse mesmo conceito, né? Se eu tinha um bloco de decisão, eu venho aqui, colocava, escrevia o que eu queria, sim, né? E aí no outro eu ia ali e escrevia não, e também fazia toda a minha questão dos modelos de setas e assim por diante. Uma questão de produtividade fantástica do Creately. Na hora que eu escolhi, por exemplo, esse modelo aqui, ó, e ele me colocou já esse template aqui na tela, a partir daí eu consigo, de maneira muito simples, só colocar o meu mouse sobre os objetos. E tá vendo aqui que no lado direito apareceu um mais? Eu pus aqui o mouse sobre o mais, ó, e ele já me trouxe ali formas padrões desse template para eu escolher uma delas. Então, se é um novo retângulo que eu quero, eu clico aqui e o retângulo já está na tela. E olha só, ele já conectou e já está dando a opção, ó, de se eu mudo ele de posição, ele já traz a seta para o lugar, né? Então, assim, desculpa, mas se você realmente trabalha com diagramas e implementa coisas com uma certa complexidade, você sabe que isso daqui, o fato de você só sair fazendo isso daqui, e ir ligando seta, e botando o objeto em cima, mais, e ir ligando seta, isso daqui realmente traz para você um ganho de tempo enorme. E se é um bloco de decisão, eu já coloquei o primeiro, ele disse sim, coloquei o segundo, ele disse não. Ah, não quero isso aqui em yes or no, quero sim ou não? Não tem problema, altero aqui e já estou com o meu sim ou não. Mas não tive que colocar seta, não tive que decidir se era por cima, era por baixo, movia o objeto de lugar, a minha setinha já me acompanhou, já mudou de posição, né? Então, isso realmente traz para você uma produtividade muito grande na construção dos seus diagramas, tá certo? E a partir desse ponto, a gente consegue aí muito mais rapidamente produzir soluções, até porque, obviamente, por exemplo, no meu caso, eu estou sempre construindo diagramas na área de TI. O meu objetivo é ter o diagrama pronto, mas assim, fazer o diagrama do processo que o software vai implementar, o que a API vai implementar, é uma parte e não pode consumir meu tempo, né? O meu tempo está em implementar, em testar, em validar, em entregar a solução pronta para o cliente. A documentação prévia que eu implementei o diagrama para apresentar para o cliente, para validar com o cliente se é dessa forma, eu fiz no Creately, eu tenho que fazer muito rápido e entregar muito rápido. Depois, se eu vou também fazer alguma outra documentação pós-implementação para compor a documentação final do meu projeto, eu também não quero estar perdendo tempo com isso. E é esse tipo de produtividade aí que a ferramenta se propõe a trazer para você em primeiro lugar. Então, se você utiliza qualquer outra ferramenta de edição de diagramas, me faz esse favor, entra lá e avalia. Olha, eu vou botar aqui um diagrama com 30 peças e vou conectar todas elas. Verifica quanto tempo você gastou fazer isso na sua ferramenta, quanto tempo você gastou para fazer isso usando o Creately. E a partir daí você já vai ver que, com certeza, a ferramenta já se paga, né, porque inclusive é uma ferramenta de um valor muito acessível, ela já se paga só pela produtividade de tempo que você vai ganhar em relação a ela. Tá certo? Bom, a gente falou sobre os diversos templates, né? A gente usou um diagrama aí bastante simples e a gente falou que ia voltar ali, né? Então, cliquei aqui em modelos, ó. Perdão. Eu tenho aqui modelos para uma série de implementações. Então, se eu venho em Brainstorm, eu tenho mapas conceituais, né? Mind maps, né? Diagramas de SWOT, tá certo? Então, muitos desses diagramas, inclusive, que são diagramas necessários se você está aí com uma ideia nova, se você está empreendendo, se você está com uma startup, não importa em que ambiente, né? Mas você tem aqui todos aqueles diagramas clássicos, né? Diagramas de causa e efeito, fishbone, né? Todos os diagramas clássicos aí de serem utilizados, você já tem aí modelos pré-prontos. Se você vem aí da área de software e TI, né? Eu estou com 2 parceiros aí hoje aqui assistindo já o nosso webinar, né? Então, você tem toda a parte aí de suporte a atividades de infraestrutura e TI,
tá certo? Né? Então, vários diagramas aí que a gente pode utilizar de cloud e assim por diante, tá certo? Bem como na parte de desenvolvimento de software, eu vou ter aí tanto task flows, né? Diagramas de usuário, de templates, de persona de usuário, toda a parte de UML, né? Então, muita coisa aí que é coisa do nosso dia a dia e que a gente já vai trazer aí pronta, tá? Se a gente está aí com algum educador também, a gente está com um trabalho forte, tanto com mentores, quanto com educação relacionada a escolas, né? Todos os tipos de diagramas típicos que a gente pode utilizar aí, tanto na criação de trabalhos acadêmicos, quanto na questão também de ensino e compartilhamento de informação com os alunos, tá certo? Então, basta você escolher aí o seu diagrama e você pedir para utilizar esse diagrama. Na hora que você utilizar esse diagrama, ele vai ser automaticamente importado para a sua aplicação, tá certo? Vamos escolher um diagrama novo aqui qualquer. Vou escolher esse aqui. No momento que eu escolhi ele já foi aqui, ó, importado para o meu workspace atual. Podia criar um workspace novo, claro, tá certo? Mas ele importou aqui para o meu workspace atual. Deixa eu mover ele aqui um pouco para o lado. E a partir daí, perceba que tudo que a gente fez lá, a gente vai conseguir também criar aqui, tá certo? Então, esse workspace especificamente, ele trouxe aqui imagens adicionadas e a gente vai ver agora como adicionar essas imagens também, né? Bom, à medida que eu escolhi um workspace, ele já me traz as formas aqui também. Então, as formas do flowchart, que tinha sido aquele workspace original, ele já adicionou aqui. Se eu segmento para um outro tipo de aplicação, deixa eu trazer um outro modelo aqui. Por exemplo, deixa eu trazer aqui o Mind Map. Nossa, está um pouquinho para cá, está um pouquinho confuso agora. Tá lá. Então, se eu trago um outro conceito aqui, ele também vai me trazer outras formas, tá certo? Então, ele vai me sugerir aqui outras formas, tá? Ele já não está mais me sugerindo as formas do flowchart. Ele já está me sugerindo as formas do mind map. Então, veja que aqui ele me sugeriu mind map, aqui ele já me sugeriu flowchart, tá certo? Porque são modelos diferentes. E eu vou ter aqui na lateral as minhas formas disponíveis. Ah, quero adicionar formas aqui na lateral para poder trabalhar no modelo old school, quero poder clicar e arrastar, por exemplo. Ok, você pode vir aqui em Browse More Shapes e você adiciona ali as formas que você quiser. Então, se você quer, por exemplo, um diagrama de Gantt, adiciono ali as formas do diagrama de Gantt e vou poder estar adicionando aqui quantas formas eu quiser ao meu diagrama, tá certo? O que é interessante também, eu consigo importar aí imagens. Então, se eu quiser, eu posso importar imagens da minha máquina. Clico aqui, dou um navegue e seleciono, por exemplo, imagens da minha máquina. Então, posso adicionar essa imagem aqui. Então, está aqui a minha imagem já adicionada. E a minha imagem passa a ser um objeto que eu também consigo aí livremente conectar em outros objetos do meu diagrama, tá certo? Estou fazendo um diagrama bem desordenado hoje aqui, né? Mas fiquem à vontade depois para ordenar bonitinho os diagramas de vocês. Isso vai funcionar tanto por aqui, quanto também se eu clico e arrasto. Então, deixa eu ver aqui minhas imagens, a captura de tela. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e adicionar uma imagem, está aqui já dentro do Creately a minha imagem adicionada, tá certo? Também sempre como um objeto que eu posso aí livremente conectar a outros objetos. E tá aí minha imagem uma conectada com a outra, tá certo? Vários formatos disponíveis para você trabalhar, adicionar a imagem que você quiser e dar o melhor suporte visual aí à sua aplicação. E se eu não tenho a imagem na minha máquina, deixa eu dar um PEM aqui para o lado.
Se eu não tenho uma imagem, por exemplo, específica na minha máquina que eu quero adicionar, não tem problema. Eu posso vir aqui no Google e clicar no Pesquisa Google. Então, vamos fazer uma coisa aqui. Olha lá, ó. Digitei Delphi, ele traz tudo que é imagem de Delphi. E aí, deixa eu botar aqui embarcadeiro. Vou botar aqui porque tenho 2 colegas que estão da embarcadeiro hoje aqui. Só que a embarcadeira, deixa eu botar logo, ver se ele vai aparecer, trazer para mim a logo da embarcadeiro. Tá lá, ó. Então, os meus colegas trabalham aí com embarcadeiro. Eu trouxe aqui uma imagem do Delphi, que é uma ferramenta que eles utilizam. E eu consigo rapidamente adicionar essa imagem ao meu projeto também. Tá certo? O que não está trazendo? Acho que eu devia só poder clicar aqui e ele já adicionar. Não sei porque ele está bloqueando a minha imagem. Não sei se tem algum bloqueio de uso dessa imagem dentro do Google. Deixa eu fazer um teste aqui. Nike. Acho que é porque eu estou com o modelo pé. Já achei o meu erro. Eu estava com a ferramenta de PAM selecionada e estava tentando arrastar a peça aqui para dentro. Ele estava bloqueando, tá vendo? Ali. Então, agora quando eu seleciono o objeto, ele vai. Vamos lá, embarcadeiro, logo. Voltamos aqui a nossa imagem e tá lá a imagem aí especial aí para os meus colegas Adriano Santos e Landerson Gomes, que estão hoje aqui participando do nosso webinar. Ó, tá lá, já trouxe a minha imagem. Tá certo? Consigo redimensionar e trabalhar a minha imagem livremente. Então, se você não tem a sua imagem, isso aqui também traz para a gente uma grande flexibilidade de você não ter que sair da ferramenta para ir buscar uma imagem, como a gente normalmente faria em qualquer outra aplicação, né? Você entraria no Google, digitaria o nome da imagem, botaria lá em imagens, ia fazer o download dessa imagem para sua máquina e depois importar isso para o seu diagrama. Então, a gente já traz isso aqui embutido dentro da minha ferramenta. Então, mais uma vez, verifica a ferramenta que você está utilizando e verifica quanto de ganho de produtividade isso daqui te traz, tá certo? Bom, a outra opção é eu trabalhar com ícones. A ferramenta ela vai trazer para a gente aí inúmeros ícones já disponíveis, né? Se eu quiser trabalhar com eles, e eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso clicar e arrastar e trazer um ícone aí para a tela, tá certo? E dentro de todos esses objetos, incluindo ícones, eu consigo trabalhar algumas configurações desses meus objetos. Então, tanto para os meus objetos, por exemplo, do flowchart, ou formas padrões aí, digamos, do meu flow, eu posso vir aqui e pedir para editar elas, né? Então, eu posso vir aqui, ó, e trabalhar o estilo delas rapidamente. Então, a gente vai ter aí centenas de estilos para você escolher e de maneira muito fácil configurar os seus objetos, tá certo? Como eu vou poder trazer aqui informações específicas do objeto e configurar partes específicas dele. Então, eu quero mudar a cor do preenchimento do meu objeto e eu quero selecionar essa cor. Ou então, eu já tenho a informação dessa cor, porque é uma cor padrão do meu site, e eu quero que combine com o meu site, e eu tenho essa informação em hexadecimal. Posso vir diretamente aqui e colocar e atribuir a minha cor. Como também posso fazer esse mesmo tipo de atribuição com meus ícones. Olha que fantástico. Adicionei aqui um ícone, o fundo desse ícone aqui, ele está em azul, mas no meu site, esse ícone, o legal é que ele tivesse um padrão de verde, por exemplo, porque o meu site é todo verde. Então, eu quero mexer aqui, e eu posso mexer aqui, por exemplo, nas bordas, e adicionar aí todo um novo conceito de cores, tá certo? Para o meu ícone. Então, o ícone ele passa a ser aí totalmente configurável e ajustável às suas configurações. Então, a gente vê que a possibilidade de ajustes, né, do ponto de vista de formatação
tanto de fontes, tamanhos de fontes, etc., é enorme. E não vão aí bloquear o nosso uso, né? Então, o texto ali, eu posso formatar ele à esquerda, à direita, acima na minha forma, centralizado, né? Deixa eu aumentar aqui o tamanho da forma. Tá vendo que o Andy agora está ali? Perdão, eu posso centralizar ele. Então, de maneira muito simples, eu tenho isso aqui de totalmente intuitivo para trabalhar. Então, espessura da linha, tá vendo? E eu configuro aí livremente as minhas formas. Parece bobagem, mas na maioria das ferramentas isso não é tão fácil de configurar, não tão intuitivo, e muitas vezes nem está disponível a opção, né? Então a gente conhece aí a ampla gama de soluções de mercado, e eu posso te garantir isso. Bom, o meu workspace, ele é uma área infinita de trabalho. Eu posso ter aqui, ó, um desenho gigantesco. Então, eu continuo dando zoom out aqui, ó, tá em 0 ali, eu continuo dando zoom out, meu objeto tá ali, isso aqui podia estar ocupando toda a minha tela, né? Então, a gente não tem limitação aí de quantas formas eu vou poder colocar, nem da complexidade do meu diagrama, tá? Então, você é livre aí para criar o diagrama da forma que você quiser e utilizar todos esses recursos. Assim como também você é livre para criar quantos workspaces você quiser, né? Então, lembre-se, o workspace é o conceito de documento dentro do Creator. E esses workspaces você pode organizar em quantas pastas você quiser. Então, aqui na esquerda, ó, eu tenho um conceito de pastas. Eu posso criar novas pastas e dentro desse workspace, de cada pasta, colocar determinados workspaces. Então, eu tenho uma pasta que chama Webinar, que eu salvei 2 workspaces. O Webinar em português, o Webinar em inglês. Eu tinha outra pasta aqui chamada Onboarding Task, né, que eu criei vários outros workspaces, né, diferentes workspaces. Então, deixa eu carregar esse aqui. Está aqui, ó. Eu criei aqui um mapa organizacional onde eu estava só fazendo uns testes. Inclusive, já até adicionei por cima aqui alguns objetos de flowchart também, que se eu quiser depois eu posso simplesmente aqui, ó, clicar e excluir, tá certo? Mas eu criei aqui inicialmente um mapa organizacional e, por exemplo, coloquei minha foto, todas as informações aqui já da minha empresa, né? Então, a flexibilidade da ferramenta e o resultado, ele é realmente fantástico. Mas não só isso. A gente pode também utilizar a ferramenta para a gente fazer compartilhamentos de informação, tá certo? Então, digamos o seguinte, digamos que isso aqui é o mapa organizacional da minha empresa, né? E eu quero colocar isso no meu site. O que normalmente a gente faria? Eu construiria o mapa organizacional da minha empresa dentro da ferramenta de design, né? Seja ela qual for. Eu salvaria isso como uma imagem e eu colocaria essa informação, essa imagem que eu salvei, dentro do meu site. Eu faria o upload dela para o meu website, né? Qual que é o problema disso? O problema é que se amanhã uma dessas pessoas muda na minha empresa, eu ia precisar alterar o meu diagrama, mais uma vez salvar e mais uma vez alterar no meu site. Só que às vezes nem sou eu que faço o meu site, né? Então, como é que eu posso agilizar esse processo? Uma vez construído, por exemplo, o diagrama organizacional, eu posso vir aqui em compartilhe e ter uma opção de embutido ou embedded. Semelhante a como a gente tem no WhatsApp, no YouTube, sabe? Quando a gente quer, por exemplo, colocar um vídeo do YouTube dentro do nosso site, a gente também consegue fazer o mesmo com o Creately. Eu copio esse link e agora eu colo esse link como texto lá no meu website. E, obviamente, coloco essa opção aqui como público, tá? Na hora que eu faço isso aqui, ó, com esse link, coloco ele lá, esse mapa, da forma como ele está, ele vai aparecer, ser apresentado lá. Isso quer dizer que qualquer alteração futura que eu vier a fazer no meu diagrama, errei aqui, olha, Victor não é mais Brasil Sales Manager, ele é Brasil Sales Director. Pronto, ele foi promovido. Ok, mudei aqui, automaticamente, como ele está embutido lá no meu site, ele já mudou lá no meu site. Então, perceba o poder disso para você fazer toda a parte de documentação, por exemplo. Se você quer documentar qualquer coisa e disponibilizar isso no seu site,
você tem aí uma ferramenta muito fantástica. Por exemplo, que a gente está trabalhando com instituições de ensino e eles precisam ter a grade de disciplinas ou a grade de professores, né? Ou, como eu disse, qualquer empresa com um diagrama organizacional ou qualquer ferramenta ou solução que você está vendendo com o fluxo de trabalho, né? O que eu preciso fazer para chegar até lá? Então, qualquer coisa eu vou poder desenvolver dentro do Creately e embutir dentro do meu site. Isso é também um poder aí de você, um ganho de velocidade na sua solução incrível, tá? Por conta justamente de quanto tempo você ganha nesse processo. As opções de compartilhamento não são só essas, eu tenho também opções de compartilhar utilizando... não sei o que aconteceu agora aqui. Eu tenho opções de compartilhar utilizando não só o link embutido, mas também a opção de compartilhar com colaboradores específicos. Então, eu posso botar aqui o e-mail do meu chefe, @creately.com. E eu digo se ele vai poder editar ou só ver esse diagrama. Então, por exemplo, se eu estou desenvolvendo algo que eu quero compartilhar com o meu cliente, eu posso dizer, olha, eu só quero que ele visualize. Então, eu entrego a ele, mas ele só visualiza. Ah, não, eu quero que ele colabore comigo. Então, eu boto que ele pode editar e ele cria uma conta gratuita lá para fazer a edição junto comigo, tá certo? Ou eu disponibilizo uma conta minha de cliente para ele, ou ele faz a assinatura também, né? E dentro das configurações de colaborador, eu posso dizer se o documento ele é público, se ele vai ser utilizado só para a pessoa que tem o link, qualquer pessoa dentro do meu time. Então, a gente pode, em contas de time, né, eu crio o time e a partir daí ele automaticamente colabora com o meu time. Eu tenho também contas individuais, tá? Mas isso para empresas é bastante interessante. Ou utilizadores específicos, tá certo? Bom, além disso, né, além de poder compartilhar, eu posso, a qualquer momento, executar uma chamada. Então, não sei se vocês perceberam, mas quando eu entrei aqui no site do Creately, aqui em cima, ó, vocês estão vendo aqui no canto, ó, então um monte de cabecinha aqui, essas pessoas estão fazendo uma chamada ao vivo, né? E estão ali colaborando e podem inclusive ter câmera, tá vendo aqui aí embaixo o rosto das pessoas? Então, na verdade, essa apresentação que hoje a gente está fazendo dentro do Zoom, eu poderia estar fazendo já diretamente dentro do Creately. Fazer a chamada para as pessoas, marcar a reunião dentro do Creately e dentro do Creately colaborar em tempo real no mesmo documento. Trabalhar todo mundo no mesmo documento, né? Então, eu deixo aí de ter a necessidade também de contratar uma solução, por exemplo, de terceiros, como um Zoom ou um Google Meets, né? E ter que compartilhar tela, etc. Não, eu simplesmente entro aqui e já está todo mundo trabalhando e falando e colocando as ideias no papel ali, todo mundo junto, tá? Eu posso, obviamente, também exportar os meus diagramas, tanto em formatos de imagem como em formato PDF, tá certo? Clico em exportar, ele vai exportar esse documento para mim e aí eu posso salvar isso aí dentro da minha máquina, né? Então, ele já salvou aqui no canto, ó. E depois que ele faz o download, ele está aqui o meu documento, tá certo? Então, de maneira aí muito simples. E esses são algumas opções de colaboração, mas não só essas. Eu posso, por exemplo, em qualquer forma, chegar e dizer assim, olha, Gilmar Fernandes. Não, o nome dele não é Gilmar Fernandes. Então, o nome dele está faltando aqui, ó, eu quero adicionar um comentário. Corrigir o nome para Gilmar Gomes Fernandes. Né? E a partir daí, esse comentário pode ser adicionado aqui, bem como eu também posso direcionar comentários específicos para usuários específicos. Eu posso botar @meuchefe, verificar isso, né? E aí essa pessoa recebe um e-mail
e ela vem aqui dentro da ferramenta e faz a correção. Então, seria como se fosse uma colaboração, digamos, mais offline, né, do seu processo, tá certo? Bom, o Create ele se orgulha muito de toda essa agilidade em desenvolver as soluções, toda essa simplicidade em apresentar as soluções, mas a gente também tem aí um compromisso com o uso da ferramenta pelo nosso cliente. Ou seja, qualquer coisa que você está adicionando e alterando aqui, a gente está aí automaticamente criando um histórico de alterações que você pode voltar caso você tenha problemas, né? Então, se você fez alguma coisa e depois você fala, não devia ter feito isso, você pode retornar, como também se uma pessoa fez algo indevido e não era para ela ter feito isso, você pode tomar a decisão de retornar. E a gente se orgulha muito também de disponibilizar para os nossos usuários uma ajuda, onde dentro dessa ajuda, dependendo do plano que você tem, a partir do segundo nível, se eu não me engano, de plano de assinatura, você tem suporte que é dado por uma pessoa que efetivamente está ali escrevendo com você. Então, eu não estou falando de um bot que está respondendo perguntas automáticas e que, na maioria das vezes, a gente não acha a solução. Não, eu estou falando de eu não encontro essa solução, como eu faço? Tem uma pessoa lá do outro lado que está ali com você e responde automaticamente para você. Então, o Creately se orgulha muito disso daqui e acho que realmente aí pode ajudar bastante a todo mundo, né? Apesar da ferramenta ser muito simples, às vezes surge alguma dúvida e você ter essa disponibilidade é também bastante interessante. Tá certo, pessoal? Bom, eu queria abrir aí as perguntas. Se vocês tiverem qualquer pergunta, a gente tem aí a opção do chat, né? Vou deixar aqui meu e-mail também no chat. createle.com. Tá aí meu e-mail também no chat. Quem tiver qualquer dúvida depois, quando vocês forem fazer os seus cadastros gratuitos, testarem a ferramenta, podem também encaminhar para o meu e-mail, né? E ficar à disposição para que vocês possam aí, no futuro breve, vir a utilizar e optar efetivamente por essa ferramenta fantástica. Tá? Eu utilizei Visio por muitos anos, já utilizei outras ferramentas freeware online também por muito tempo, mas o que eu posso dizer é que depois que eu encontrei o Visio, realmente, do ponto de vista de produtividade, eu estou assim, bastante ainda impressionado e querendo assim, dividir isso com as pessoas. Né? E é por isso que a gente está aqui hoje. Tá certo? Foi um prazer. Qualquer dúvida, estou aqui disponível pelo chat. So, Melinda, Oshala, we are finished. I just open for questions. And if you guys want to say something for the Brazilian public, this is the time I can actually translate for them. Okay, so if any questions, please submit them on the chat, everybody. Oshala, you want to give some news? Yeah, so thank you very much, Victory. I think that was very informative. So please help to thank everyone who joined from the Brazilian and Portuguese regions for this Portuguese session, and also kindly help to share that what you shared is kind of the features that helps anyone get started. There is a lot more things coming soon. Within the next 2 weeks, we'll have a lot more capabilities that's going to go live. That's going to enable a lot more advanced kind of use cases for lots of domains. Fantastic, just one second. Então, pessoal, eu estou aqui hoje com o Melinda e o Oshala. Eles estão falando do outro lado do mundo, do Sri Lanka, também da Austrália. A gente tem time para lá, né? O nosso headquarter, na verdade, está lá. E eles estão agradecendo a todo o público do Brasil, né, por participar aqui hoje. E a gente está fazendo um trabalho cada vez mais forte, não só no Brasil, mas também na América Latina. E também ele veio lembrar vocês que daqui a 2 semanas a gente está com um lançamento previsto de muitas novas funcionalidades. Então, ele lembrou, olha, a gente apresentou aqui o básico de maneira bem rápida, porque a ideia é que o webinar fosse um webinar bastante curto, só introdutório, mas tem muito mais que vocês podem investigar, podem buscar também aqui com a gente, e a gente está liberando agora, daqui a 2 semanas, muita solução nova, né, que a gente ainda não vai mostrar, porque daqui a 2 semanas vai estar tudo liberado aí, a gente quer estar fazendo aí até outros eventos para apresentar soluções para vocês, tá certo?
Até mesmo com a solução gratuita você consegue, por exemplo, fazer essas videochamadas. O Landerson publicou no site dele um vídeo recentemente mostrando como fazer, né? E também no meu site vai estar disponível, no meu site, no meu YouTube, no canal do YouTube, vai estar disponível tanto esse vídeo quanto já está do webinar em inglês também, tá certo? Então, obrigado a todos. Como a gente não teve nenhuma pergunta, finalizamos por aqui e até a próxima. Fico à disposição de todos. Obrigado, até mais. Valeu, Vic. Thank you. Victory, also kindly help to let our friends know that if they have not signed up for a free plan, they can just go to the website and sign up for a free plan. And if they want to explore more about the tool, we can set them up for a onboarding tour and a trial. So just reach out to either you or to Melinda, then we'll have them set up as well. Fantastic. Ele está só me lembrando que vocês podem fazer o cadastro gratuito lá no nosso site, isso aí já falei tanto no começo quanto no final da palestra, e ele também está só lembrando que se vocês precisarem de apresentações específicas dessas soluções para clientes de vocês, a gente também tem um plano de parceiros, onde a gente pode marcar a apresentação, fazer a apresentação para o seu cliente e depois te comissionar em relação a resultado de vendas, tá certo? Então, isso para a gente é sempre importante, que os nossos clientes também possam ser nossos parceiros. Então, utilizem a ferramenta tanto como clientes, verifiquem, utilizem para si, mas saibam também que se vocês buscarem novos clientes, a gente também tem planos de comissionamento para todos, tá bom? Obrigado, Oxalá, gracias, thank you, and see you soon. Bye-bye. Yeah, bye-bye. Thank you, everyone. Bye-bye.